aos amigos da TV 247, começando agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa. Boa tarde, boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Tudo jóia, mas você tem que decidir, é boa tarde ou boa noite? Não, é boa tarde e boa noite. Pode ser boa tarde e boa noite, dependendo do local onde estiver o nosso público, Léo. Como 247 é mundial, Léo, pega até fora do planeta, a gente tem que falar sempre bom dia, porque a gente não sabe, às vezes a gente tá falando à noite, mas a pessoa tá lá do Japão assistindo. A pessoa, pô, aí já é bom dia. Exatamente. Já é bom dia. Tem Japão, tem Austrália, tem gente do mundo inteiro. Ô, Léo, antes de mais nada, eu queria te falar, passei um sufoco hoje aqui, rapaz, para abrir essa live, porque caiu a internet, caiu a luz, aí voltou a internet. Tá muito frio em São Paulo e tá chovendo muito. Como é que tá aí em Minas Gerais? Léo, aqui em Minas Gerais a coisa não tá tão fria assim não, mas tem uns micróbios aí que estão rondando a cidade aqui, a região que tá gripando todo mundo. Mas já que você falou essa questão da falta de energia, Léo, você associa essa falta de energia já a alguma espécie de crise no abastecimento de energia, talvez para prejudicar a indústria? Porque eu tenho essas conspirações constantemente. O que você acha? Não, conspiração é com você mesmo, né, Léo? Aliás, a gente está devendo o programa Conspirações por Leonardo Estopa, né? Quando é que você vai entregar esse programa, Léo? Pode até ser uma coisa assim, mais a hora da conspiração, tem que ser de madrugada, Léo. A hora... Seria muito bom esse. A hora da conspiração. E tem que ser num horário que o número faça uma alusão a... Pode até ser... Não dá porque nós não temos 66 minutos. Mas a gente pode colocar, por exemplo, 7 horas da manhã, aí 7 horas e 6 minutos. Aí as pessoas vão fazer os cálculos, é porque dá 6 horas e 66 minutos. Aí a gente vai fazendo essas jogadas assim para ficar mais chique. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas é assim, você colocou do Brasil 247 porque é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o cara não soma para chegar no 13 do PT? A gente tem que fazer a engenharia reversa, a gente já tem que pensar nisso antes agora. Quando vocês olharem para o relógio e for 7 horas e 6 minutos, cuidado, pode ser 6 horas e 66 minutos também. Segundo Leonardo Estopa. Exatamente, tem que calcular as conspirações desse jeito. A gente busca... Tem Teorias da Conspiração for Dummies. Você já ouviu falar? Que é aquela coleção fantástica de livros, que são livros bem escritos no sentido de conversarem com qualquer tipo, não precisa ser com especialista, qualquer pessoa consegue ler. Aí tem, eu não sei se tem traduzido para português, mas tem Teorias das Conspirações for Dummies. Aí a gente pode fazer uma leitura desse livro e buscar ali qual que é o melhor horário, qual que é o dia da semana mais adequado. A Sônia pergunta assim, vocês não dormem? Eu durmo pouco. Dizem que o Leonardo Estopa não dorme. É verdade, você dorme pouco, né, Léo? Olha, eu durmo pouco, realmente. Eu durmo pouco. Eu gostei muito daquele vídeo que uma vez a Jennifer mostrou você lá em Londres. Com insônia, ele ia para academia às 2, 3 da manhã e ia para academia levando o tablet para fazer videoaulas, né? E uma invenção do Léo Estopa que era um... Como é que chama aquele negócio de foto? O pau de selfie do Léo, o pau de tablet para malhar, ouvindo as videoaulas, não era isso? Para aproveitar o tempo, Léo, isso aí é uma dica que eu até queria fazer esses tipos de dicas aí no meu canal. Para quem tem hiperatividade, não consegue se concentrar porque está sempre pensando, mas eu estou estudando, mas eu poderia estar fazendo isso ou aquilo. Aí você já arruma logo 3 atividades que dessa forma não tem como você ficar desconcentrado. Já tem 3 atividades. Você está ao mesmo tempo estudando, você está fazendo academia e do mesmo momento você está estudando, escutando uma aula, fazendo academia, você ainda está adiantando algum artesanato lá. Então você está fazendo esteira, adiantando artesanato e estudando. Aí não tem como ficar ansioso, aí aprende as coisas. Isso aí aprende. Bom, a Verônica está recomendando chocolate quente para esses tempos frios, né? A Nália está dizendo que vai assistir a esse programa. E a Renata Galvão sugere um programa às 3h33, Léo. Você pode fazer às 3h33, Leonardo Estopa Conspirações. Vai ser muito legal um dia, Léo, se você abrir uma live assim às 3 horas e 33 minutos para ver se entra gente para nos acompanhar. Ia ser muito divertido. 3 horas e 33 da manhã, Léo?
3h33. Quero ver se você consegue. 3h33. Tem uma galera que fica na internet esse horário. Aquele dia que a nova bomba do Glenn estava por chegar, eu fui adiando a live, adiando. E na hora que a bomba chegou, já era quase 1h da manhã. E aí eu coloquei a reprise e a galera ficou debatendo a bomba. Tinha 4.000 pessoas assistindo, debatendo aquela bomba, nova bomba do Glenn. Isso 2h da manhã, 2h30 da manhã, ainda tinham 3.000 pessoas assistindo a reprise do programa e batendo papo sobre a bomba do Glenn, que tinha acabado de sair. Então tem gente de madrugada, assim, disposto a escutar teorias da conspiração, falar sobre política. O pessoal tá antenado. Deixa eu dar um alô para a Rosilene, que esteve lá no Recife, mandando um cheiro para a gente aqui, muito legal. Léo, hoje a gente tem vários assuntos. O assunto principal é o recado do Papa Francisco para o Sérgio Moro, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre uma história trágica, né, do empresário que se suicidou em Sergipe. Ele estava quebrado, ele se mata na frente do governador e na frente do ministro de Minas e Energia. Então, realmente, uma história muito triste. Vamos falar sobre a reforma da Previdência que está avançando no Congresso. A Gleisi fez um discurso muito contundente, né? Deputados lá tirando dinheiro dos pobres e batendo palma, comemorando, e ela enquadrou esse pessoal todo. E vamos falar também sobre o caso Glenn, porque tanto o Moro quanto o Paulo Guedes vão ter que se explicar no Congresso sobre o fato de o Glenn estar sendo investigado. Mas vamos começar por essa história dramática lá de Sergipe, Léo. Um empresário do Rio Grande do Sul, ele se mudou há alguns anos para Sergipe, montou uma cerâmica, estava relativamente endividado, como estão a maioria dos empresários hoje está muito mal, né? Principalmente dos pequenos e médios empresários, aqueles que não viraram rentistas, né? E aí, de repente, ele faz um gesto de protesto diante do governador e do ministro de Minas e Energia. Como é que você viu essa notícia, Léo? Como é que você a recebeu? Bom, Léo, eu recebi essa notícia, eu tenho talvez várias coisas para falar sobre esse evento, né? E a primeira delas esse camarada, ele teve um ato de suicídio que serve para mandar uma mensagem interessante para todos os atores políticos do Brasil. Vamos começar pelos atores políticos responsáveis, obviamente, pelo suicídio dessa pessoa, que são os políticos, né? Porque temos atores políticos em todos os níveis. A mensagem que ele deu é uma mensagem de que o rico não está disposto a ficar pobre. E uma coisa básica, estavam lá vulneráveis o governador e o ministro, que poderiam ter morrido antes. Se ele está disposto a se matar, ele estaria disposto talvez a matar os personagens importantes que estão lá e se matar depois. Por que eu estou falando que essa mensagem é importante? Nós estamos aos poucos conduzindo o Brasil para uma situação em que pessoas que não estão preparadas para serem pobres estão sendo conduzidas à pobreza. O que significa que a gente pode começar a ter atentados suicidas no Brasil. Porque as pessoas que não estão preparadas para serem pobres, elas podem tomar uma atitude semelhante a essa, mas elas podem querer levar pessoas com elas. Obviamente, talvez ele imagina que o governador e o ministro fiquem traumatizados com o evento. A gente sabe que não, provavelmente já esqueceram do evento, mas talvez esse empresário poderia ter tido uma atitude mais pesada. O que eu estou querendo dizer com isso é que a condição que está sendo criada hoje no Brasil é uma condição insegura para todo mundo. Vamos lembrar, o cara se suicida na frente de duas personalidades políticas e ele poderia ter levado essas personalidades políticas com ele. É o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que levar em conta é um recado importantíssimo para outros atores políticos responsáveis pelo que a gente está vivendo hoje, que são os empresários brasileiros que quiseram desfazer o negócio do acordo de classes. No momento que os empresários brasileiros começaram a atacar os trabalhadores, eles não perceberam que eles estão caminhando para o mesmo destino desse empresário que se suicidou hoje, que é o destino de falir. A gente tem vários empresários brasileiros que aos poucos estão ficando mais pobres e eles não conseguem dar o braço a torcer, eles não conseguem chegar à conclusão que eles fizeram escolhas erradas e ainda há tempo de mudar. Isso me deixa impressionado, porque olha, o empresário é muito acostumado com mudança, ele às vezes lança um determinado produto que deu errado, ele já tira aquele produto ali, já coloca outro para substituir, mas nessa questão política, infelizmente, a gente está vivendo uma teimosia tão grande
que muitos empresários não estão conseguindo dar o braço a torcer e não estão conseguindo admitir que erraram para reverterem essa situação. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é: essas políticas são políticas feitas para destruir o Brasil. Quando a gente fala da situação desse empresário, a gente fala da situação de um empresário que foi prejudicado pela escassez de energia. Quando a gente pensa na situação do governo Bolsonaro, quando a gente pensa na situação do governo Temer, a gente vê vários elementos políticos que foram aos poucos conduzindo o Brasil para a diminuição da disponibilidade energética. Desde o início da Lava Jato, a gente tem um ataque contra aquela que seria uma indústria que, obviamente, ia reduzir o preço da energia no Brasil inteiro. Quando a gente fala preço de energia, não pensem vocês que a energia elétrica está desconectada do gás, que é o caso específico desse empresário da área de cerâmicos, porque se você consegue diminuir o preço da energia elétrica, automaticamente todas as energias concorrentes vão ter o preço menor, básico de economia. E o que nós tivemos no início da Operação Lava Jato? Nós tivemos a sabotagem do projeto da nossa usina nuclear, nós tivemos na sequência uma sabotagem, não, isso antes, durante a sabotagem do projeto da usina nuclear, nós tivemos vários atos de sabotagem de usinas hidrelétricas que estão sendo construídas no Brasil há muito tempo e não ficam prontas por causa de uma sabotagem vinda do PSDB, e eu falo que ela é vinda do PSDB porque, por exemplo, o movimento Gota d'Água utilizou-se dos mesmos recursos humanos que a campanha do Aécio Neves. Então a gente vê que tem um trabalho no sentido de privilegiar a produção de energia a partir de fontes fósseis no Brasil. Falando de forma bem específica desse empresário, tudo aquilo que os empresários fizeram nos últimos anos tem sido no sentido de aumentar a energia no Brasil. É apoiar partidos que criticam a produção de energia a partir de hidrelétricas, apoiar uma Lava Jato que destruiu uma indústria nuclear que estava em desenvolvimento e ia, obviamente, forçar o preço de toda a fonte energética do Brasil para baixo. E nessa brincadeira a gente tem pinceladas de idiotices que aos poucos vão julgando o preço de toda a energia para cima, como, por exemplo, uma coisa que é polêmica, eu peço desculpa para vocês, para aqueles que acham que não tem nada a ver e que realmente é uma coisa útil, mas, por exemplo, pinceladas do tipo: a partir de agora todos são obrigados a ligar as luzes dos carros durante o dia. Isso aumenta o preço do combustível e automaticamente aumenta o preço de todas as fontes energéticas. Então a gente tem um presidente eleito que, na palavra dos procuradores, é uma ameba que modifica a curva de consumo de energia elétrica através de sair fora do horário de verão. Todas essas brincadeiras advindas de pessoas que ou fazem isso por má fé ou fazem isso por profunda ignorância têm, obviamente, tornado a atividade industrial menos atrativa no Brasil. E o que acontece? Enquanto o Brasil vai, aos poucos, destruindo a sua capacidade de produção energética e, com isso, fazendo empresários se suicidarem ou empresários migrarem suas atividades para outros lugares, a China vai construindo aí várias usinas nucleares, investindo em várias estruturas de transmissão de energia. Infraestrutura de transmissão de energia é uma das coisas que a Globo criticou, falou que a Dilma fez errado. Ou seja, ela não deveria ter investido em infraestrutura de transmissão de energia, nas palavras da Rede Globo. Enquanto os países estão investindo em disponibilidade energética, transporte energético, o Brasil está investindo em aumento do preço da energia através de atitudes idiotas como essas que a gente vê acontecer no Brasil desde 2012, quando o Aécio Neves começou fortes campanhas contra a produção de energia através da fonte mais barata, que é a água, né? Afinal de contas, a gente não vai pegar e pagar a água que passa pelo rio. Tudo isso leva o Brasil para uma situação de ser menos atrativo para indústrias. O produto fica mais caro no mundo inteiro. E qual que é o resultado? No primeiro momento, Léo, para ter um produto do mesmo preço que o produto internacional, só resta aos empresários mexerem nos fatores de produção. Então, o que eles tentam fazer? Por causa de uma flexão no preço da energia, os empresários precisam pressionar o outro fator de produção, mão de obra. É o que eles conseguem fazer. Então, por causa do aumento do preço da energia, o trabalhador é obrigado a ganhar menos, ou então a empresa tem que fechar. As pessoas não estão conseguindo perceber toda essa relação e as pessoas estão indo de cabeça em políticas imbecis que a gente nem precisa criticar necessariamente o governante ou o governo. Não é questão de criticar o Temer, o Bolsonaro, o Meirelles, é questão
de ter um semancol que essas políticas juntas estão destruindo a viabilidade industrial dentro do Brasil. E aí a gente volta onde eu comecei. Você, grande empresário, você está disposto a ser o próximo? E você, político, você acha que o próximo vai chegar e vai suicidar na sua frente sem te dar um tiro? Nesse momento a gente percebe que o país é um sistema, esse sistema precisa se respeitar, porque muitas coisas estão em jogo. E o próximo passo, com certeza, são aqueles pais que talvez não conseguem mais ver os filhos passando fome, ou, de repente, pais que, por causa da falta do investimento em saúde, perderam os filhos e talvez tenham uma atitude bem semelhante a essa, porém, sem se matar simplesmente. Talvez eles comecem a levar políticos. O que significa que situações que a gente antes imaginava que eram situações exclusivas de filmes americanos criticando a religião dos outros, podem se tornar situações corriqueiras dentro do Brasil. Tudo isso por falta de respeito. Por falta de respeito com o trabalhador, por falta de respeito com os mais pobres que precisam de uma saúde pública, por falta de respeito com os empresários que precisam de políticas sinceras que deem condição, às vezes, da produção brasileira ter o preço da produção internacional e não simplesmente fechar as indústrias brasileiras para comprar de fora, porque isso tem sido a maior vergonha de todos os tempos. Desde que o Brasil foi descoberto, eu acho que nunca a gente passou por uma vergonha tão grande quanto essa. O empresário se chama Sadi Paulo Castiel Gitz, proprietário da Cerâmica Sergipe. A história de fato é dramática. Participava de um evento do governo estadual em Sergipe, né? Inclusive um colega nosso, que é o Walter, que trabalhou conosco, estava lá. Ele hoje é secretário de imprensa da prefeitura, né? Disse que foi um momento dramático, né? Quando o governador ia falar, que é o Belivaldo Chagas, ele disse que o governador é mentiroso e em seguida deu um tiro na boca. Foi num hotel de luxo lá em Aracaju, chamado Radisson, né? Realmente uma história dramática. É muito triste que isso tenha acontecido no estado de Sergipe. Deixa eu trazer alguns comentários, Léo, antes da gente continuar com o programa. A Ângela Guiar dizendo: queridos, que alegria assistir vocês. Quero saber do Papa. A gente vai chegar no Papa, é o tema mais importante do dia de hoje. A Dora dizendo: graças a Deus ele levantou para falar para o dispositivo e atirou na boca, sem atingir ninguém. Meu marido estava sentado na fileira atrás dele. Olha que dramático. Adoro, eu vejo todos os dias aqui no Léo ao Quadrado, nos programas, telespectadora nossa, e o marido estava próximo. O Ali Sacker está dizendo: 2 pitacos. Que tal entrevistar o Flávio Gomes? Ele é interessante. E Rui Costa Pimenta merece espaço melhor. Talvez um programa dos grandes. Rui, Breno, vocês, bancada. Obrigado ao Ali pela mensagem. Léo, o Carlos Bolsonaro, fez um tweet que eu acho que a gente tem que dar razão, né? Porque você tinha ali um ministro de Estado e ele falou: olha, mais uma vez falhou a segurança. Ele tem criticado muito a segurança presidencial e tem criticado o GSI, que é do general Heleno. Mas imagina se fosse um evento com presidente da República. Poderia ter acontecido uma coisa mais séria, ou não? Você não acha que nesses eventos públicos está faltando segurança, de fato? Léo, eu tenho uma opinião até diferente. Você não consegue cercar um país inteiro. Você precisa respeitar esse país. Você não consegue cercar um país inteiro. O que está acontecendo hoje é que os políticos eles estão confiando demais na segurança. Os políticos que antes, obviamente, a gente tinha possibilidades de eventos de atentados, eventos de homicídio contra políticos, né, crimes políticos acontecerem no Brasil. Claro que a gente tinha essa possibilidade. Só que antes existia um respeito mútuo e um respeito à democracia que não demandava tanto esses eventos. O que a gente tinha era queima de arquivo, que é uma coisa bem diferente de crimes porque as pessoas estão sentindo ódio e precisam matar porque estão morrendo de raiva daquele político. O que está acontecendo hoje, pessoas estão se matando porque estão morrendo de raiva desses políticos. Olha, eu já vi vários vídeos de atentados que acontecem em locais como, por exemplo, países do Oriente Médio, onde as pessoas realmente perdem a paciência com o desrespeito. E um dos atentados mais chocantes que eu vi é um carro-bomba, Léo. O carro, ele vai em alta velocidade, ele é filmado por, parece que são drones dos Estados Unidos que fazem essa filmagem. Então o carro-bomba, ele sai de uma distância de uns 4 quilômetros e por 4 quilômetros esse carro vai em alta velocidade. Quando esse carro se aproxima de um local que parece que é um palácio, ele bate no portão do palácio, ou seja, ele não pede para entrar.
e quando ele entra dentro daquela realidade, ele explode. E aí passam alguns minutos e o que sobrou do palácio é, obviamente, o lote que existia antes da construção, o que significa que não existe nenhum local seguro quando você faz um país inseguro. Não existe local seguro. O que existe hoje é que o preço que uma pessoa paga para descontar de um político, ele é muito alto perto daquilo que ela tem para perder. Mas imagine uma pessoa que já está disposta a morrer porque perdeu aquilo que ela considerava mais importante. No caso desse empresário, ele considerava a empresa dele mais importante que a própria vida. Quantas pessoas no Brasil podem chegar ao ponto de perderem aquilo que elas consideram mais importante? Muitas pessoas questionam a postura daqueles que se tornam homens-bomba, daqueles que se tornam lutadores suicidas nas guerras que os Estados Unidos promovem ao redor do mundo. Muitas dessas pessoas se tornam lutadores suicidas porque elas perderam absolutamente tudo. Então eles viram soldados americanos matarem os filhos, matarem a esposa, matarem toda a família. E de uma hora para outra está aquela pessoa sozinha, sem ninguém no mundo, sem patrimônio, sem nada para cuidar, sem expectativa nenhuma, e só sobra para ela um sentimento de vingança. Então essa pessoa coloca bomba no corpo, entra num carro-bomba ou então usa qualquer outro tipo de técnica de atentado. Por isso que eu falo que o respeito é uma coisa muito importante, porque nesse momento o que nós temos são políticos brincando com a saúde dos outros, são políticos brincando com o futuro dos outros. Hoje nós tivemos uma situação muito bizarra. Olha, nós tivemos uma situação de uma votação de um texto de uma reforma da Previdência que pode criar muitos potenciais suicidas, porque você imagina uma pessoa que chegou a uma idade avançada e é obrigada a receber R$400 por mês e, obviamente, isso não vai ser suficiente para a pessoa comprar remédio para dor. Essa pessoa, ela pode ser um voluntário suicida para ir e explodir à disposição de partidos opostos, ou ela pode ter iniciativa. Ela pode falar, olha, aquele cara que mora naquela casa foi um dos que votou pela reforma da Previdência. Eu vou levar o filho dele. Então o brasileiro precisa entender que o que cria condições para que países do Oriente Médio sejam países inabitáveis, porque se tornaram países que são palco de conflito social praticamente eterno, são coisas como essas que nós estamos vivendo no Brasil hoje. O desrespeito, o achar que pelo fato de você ser um deputado você é intocável, achar que pelo fato de você ter a Polícia Federal à sua disposição você é intocável. Ninguém é intocável. O suicídio desse empresário é só uma demonstração que determinadas pessoas poderiam fazer qualquer coisa porque elas não estão dispostas a continuar vivendo. O máximo que você pode ameaçar um empresário desse para que ele não tome uma atitude bizarra contra um grupo político, por exemplo, é dele preso. Agora o cara se matou. Você acha que o cara que está disposto a se matar, ele já foi para fazer isso? O empresário que está disposto a se matar e ele foi para se matar, será que ele não estaria disposto a levar muita gente com ele? Eu falo isso porque esse é um caso de exceção. Esse é o caso em que o camarada ele se martirizou para chamar a atenção da picaretagem política. Mas pode ser um caso não de martírio, mas um caso de vingança. O camarada pode chegar e falar, olha, todos os meus filhos morreram por causa de uma doença e essa doença não existia antes, a culpa é de vocês. Ali ele leva todo mundo. Então o que eu percebo nesse momento é que nós estamos criando no Brasil condições de insegurança a todos. E eu volto a dizer, a postura de achar que você precisa ter uma super inteligência de proteção para os políticos, não adianta, isso é estúpido. Imaginar que, olha, a segurança institucional precisa ser revisada. Não, você precisa revisar a postura com o próximo. Você precisa revisar a postura que você está tendo com o povo que você convive com ele. Porque o que a gente vê hoje é um país que respeita mais Estados Unidos e Israel do que o próprio povo. E numa situação dessa, você ter que viver dentro do Brasil sem respeitar o povo brasileiro, você está propenso a esse tipo de problema, por mais que você tenha o controle sobre o Exército, sobre a Marinha, sobre a Aeronáutica e sobre a Polícia Federal. Chega um momento que não dá, né? Eu volto a dizer, lá no Oriente Médio, uma das cenas mais chocantes que eu vi é de um carro que entrou e explodiu um palácio. Então, se um carro explodiu um palácio,
pode ter certeza, Léo, que a gente pode chegar nesse ponto no Brasil. Respeito. E essa revolta da população brasileira está crescendo. Não sei se você viu, hoje houve um outro episódio, que foi o episódio Ocupa a Van, né? O Ocupa a Van foi organizado por pessoas ligadas ao MTST e foi uma ocupação na empresa do Luciano Hang, inclusive um ato lá em que pagaram com cheques simbólicos no tamanho da dívida dele com a Previdência, que é uma dívida multimilionária. E, aliás, hoje se aprovou na comissão especial lá o parecer da reforma da Previdência. Você falou que as pessoas podem se revoltar com deputados, já está circulando por toda a internet os nomes dos deputados que votaram para acabar com a aposentadoria dos mais pobres. Então eu queria te pedir para comentar ao mesmo tempo o movimento Ocupa a Van, porque o Luciano Hang deve à Previdência Social, e também o risco que passam a correr agora os deputados que votaram contra a população mais pobre do Brasil. Exatamente, Léo. Olha, e nas palavras de Adiel de Oliveira, que fala: a paga do horror é o terror. O que está acontecendo hoje é que nós temos uma situação de um quebra-pau dentro do Brasil. Esse quebra-pau, infelizmente, ele acontece porque um grupo de deputados e senadores, esse grupo tem certeza que é protegido e mais. Existe uma certeza muito grande, inclusive uma piada a respeito do povo brasileiro. Olha, o político aprendeu que o povo brasileiro é gado, tem memória curta e o político pode fazer o que quer. Só que a reforma da Previdência é uma coisa bem diferente. Bem diferente. Veja bem, e todas as vezes, ultimamente, a gente tem recebido tantas pessoas falando chora esquerdalha, né? Tantas pessoas falando isso. Eu falo por mim, eu sei que é um pouco repugnante falar esse tipo de coisa, mas eu falo, olha, eu defendo a Previdência como direito do brasileiro por ter convicções que indiretamente isso pode me afetar, porque diretamente eu queria deixar bem claro que eu não sou contribuinte, eu sou um irresponsável. Eu chamo a atenção do respeito àquela pessoa que começou a trabalhar com 16 anos de idade e contribui desde os 16 anos de idade de forma ininterrupta e agora tem uma surpresa dessa. E aí a gente pensa o seguinte, olha, beleza, o brasileiro, ele tem memória curta, você pode dar o tapa na cara do brasileiro, eles vão encontrar os milhões do Paulo Preto, eles vão saber do caso do roubo anel, mas nada disso vai prejudicar porque a Globo vai se calar e todo mundo vai esquecer. Pronto, a gente sabe disso. Mas será que essa lógica se aplica à reforma da Previdência? Porque a reforma da Previdência, ela tem efeito a curto, médio e longo prazo e efeito perpétuo. O que eu quero dizer, Léo, é que o que pode acontecer é que com o passar dos anos, essa sociedade brasileira cada vez mais violenta, cada vez mais perigosa, ela possa criar um comportamento perpétuo de vingança que pode se estender às famílias desses políticos. Olha, os políticos estão agindo de forma irresponsável. Eles não estão percebendo que eles podem estar condenando os familiares a uma desgraça perpétua. E não é um caso pontual. Normalmente, a maior dificuldade de um juiz de direito condenar um cara perigoso é a família. Mas é uma condenação pontual. Condenou, a raiva do cara passa, fica por aquilo mesmo. Não, a reforma da Previdência não é pontual. A reforma da Previdência é uma coisa que vai ser repercutida eternamente. Então teremos pessoas no Brasil dando o endereço de familiares de políticos, teremos pessoas no Brasil incentivando vingança contra políticos, teremos pessoas no Brasil dando endereço de políticos, e assim que a reforma da Previdência começar a causar dor, a dor vai fazer pessoas no Brasil agindo contra esses políticos. O que eu chamo a atenção é que a reforma da Previdência, que talvez seria até interessante, porque seria a única forma da gente ver o eleitor do Bolsonaro realmente pagar pelo que ele fez. Por um lado, a gente pensa, nossa, como isso vai ser sentido a longo prazo? O molequinho de 16 anos que fez campanha para o Bolsonaro e oprimiu pela internet, ele vai pagar por isso, vamos rir da cara dele. Não, mas não é só isso. A gente tem pessoas honestas, pessoas boas que pagaram durante a vida inteira, lutaram contra essa palhaçada e vão pagar juntas. E a pergunta básica é, quando chega a situação de uma pessoa que não teve a oportunidade de recolher o INSS dentro dos critérios necessários para se aposentar na nova Previdência, essa pessoa é obrigada, numa situação de não ter condições mais de trabalhar, a ganhar R$400, porque, olha, é muito perigoso. A avaliação não é pessoal, a avaliação ela é simplesmente
aquela avaliação formal, há tantos anos, não enquadra, vai para o benefício de prestação continuada, R$400. Será que uma pessoa dessa, com o corpo todo doendo, sem condições de pagar o aluguel, perdeu o emprego, não tem condições de aposentar, e os R$400 não dá para comprar nem o analgésico, será que essa pessoa vai querer continuar vivendo? Se ela não quiser continuar vivendo, a pergunta básica que eu faço é, será que essa pessoa vai embora dessa vida sem levar um dos culpados? E eu dou uma resposta. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque lá no Oriente, onde essas coisas acontecem, onde esses atentados são coisas normais do dia a dia, são seres humanos como nós. E não pensem vocês que os atentados são todos religiosos. Léo, você está falando uma coisa muito importante, porque é muito curioso isso que você fala, pelo seguinte, porque esses atentados não aconteciam antes dos golpes. Antes dos golpes para roubar petróleo, né, o Irã era um país extremamente pacífico, os países todos do Oriente Médio eram países relativamente calmos. Mesmo em Israel, na verdade, o terrorismo israelense, eu digo antes da criação do Estado de Israel, porque houve muito terrorismo israelense pela criação do Estado de Israel, era devido à opressão britânica, né? Então você teve vários movimentos de libertação, hoje chamados movimentos de libertação, que já foram chamados de terrorismo no passado. Mas deixa eu passar pelos comentários, que tem muita coisa chegando aqui. Cláudio, por exemplo, finalmente o caos provocado pelo golpe começou a atingir a classe dominante, que apoiou o mesmo golpe. Aqui se faz, aqui se paga. Vicente, não há produto que dispense matéria-prima. O Cláudio diz também, Estopa, o que você diz é muito sério e óbvio, mas infelizmente muitos são tão imbecis que não conseguem entender sequer o óbvio. A Dora fala, ontem em Maceió, o dono do Hotel Radisson e da Só Coco também se suicidou pelo mesmo motivo, ou seja, não foi só o suicídio de hoje em Aracaju, também teve um suicídio ontem em Maceió de um outro empresário. Desgraça anunciada pelas ações deste desgoverno brasileiro. Antes da gente entrar nos pontos, Léo, eu queria comentar com você... Léo, só um pouquinho, só para terminar, só para concluir. A gente tem um desgoverno no Brasil, mas é um desgoverno muito interessante, muito curioso, né? Um desgoverno que ontem, no dia 3 de julho, foi à Embaixada dos Estados Unidos comemorar a independência dos Estados Unidos. A primeira vez que um presidente do Brasil vai à comemoração da independência de um outro país, como fez o Jair Bolsonaro. Eu queria te passar essa informação também. Então, Léo, para mim é um símbolo de submissão. Ontem eu conversei sobre esse assunto com o Aquiles Lins, porque tem o Aquias Santarém e o Aquiles Lins, os dois são batalhadores pela democracia, às vezes eu pego e falo o nome de um com o outro. Olha, o que a gente percebe, Léo, é que o Brasil ele já começa a criar uma conexão ideológica do povo brasileiro na ideia de ser submisso aos Estados Unidos. O Californication, que foi uma crítica até do Red Hot Chili Peppers, que o resto do mundo conhece como americanização, é a ideia de que os Estados Unidos são incontestáveis porque eles são um modelo a ser seguido, porque eles são parceirões e a única coisa que eles têm para oferecer é o bem para todos. Isso é a ideia que os Estados Unidos começam a tentar colocar na cabeça do povo quando eles conseguem colocar um interventor naquele país que é o novo país de controle. Isso acontece normalmente. Todo país subdesenvolvido que os Estados Unidos conseguem tomar através de um golpe, através de uma guerra ou coisa semelhante, ele passa depois por esse sistema aí de americanização. E pasme, todos os países, mesmo aqueles países que foram destruídos pelos Estados Unidos, eles conseguem desenvolver dentro do próprio solo algumas pessoas que são a favor dessa intervenção americana, algumas pessoas que são a favor desse Americanization que eles fazem através de posturas como essa de um presidente nosso que foi para uma festa de independência dos Estados Unidos como se fosse um governador indo para a festa de independência do Brasil, porque a relação passa a ser essa. Só que existe uma pequena diferença. Os bolsominions, eles lutavam pelo Brasil como sendo dos Estados Unidos, porque existia uma ilusão no sentido de um Brasil sendo dos Estados Unidos, mas o Brasil tendo qualquer tipo de direito. Era aquela relação de um Brasil como um novo Estado americano, mas não é bem assim. A situação de colônia é diferente. Eu fiz uma comparação ontem que eu acho interessante, que é a comparação da diferença entre um filho e um serviçal. Olha, se
o Brasil fosse um Estado, seria como o Brasil ser um filho. Existe uma relação de sangue, uma relação legal, uma relação de reciprocidade, direitos e obrigações. Já na condição de serviçal, o Brasil, como várias colônias indiretas dos Estados Unidos ao redor do mundo, eles estão na condição de servir sem ter direito algum, que significa que o bolsominion que bateu panela não vai ter direito a um passaporte emitido pelos Estados Unidos da América, mas vai ter todas as obrigações de pagar os tributos por ser uma colônia dos Estados Unidos da América. Quando o Bolsonaro procura a embaixada e continua solidificando essa linha ideológica, o que ele consegue fazer, na verdade, é demonstrar, pelo menos para sua base de aliados, que nós somos parceirões dos Estados Unidos, o que é uma grande mentira. Nós não somos parceirões dos Estados Unidos. Nós somos uma neocolônia, estamos vivendo uma situação de desindustrialização, estamos enviando todo o serviço confortável e bem rentável lá para os Estados Unidos e está vindo para o Brasil a parte pesada do serviço. Então, a gente está vivendo um momento de divisão internacional do trabalho em que a gente está pegando tudo que há de pior para fazer, que é exatamente o serviço mais pesado e mais mal pago. É essa a grande realidade. E só para concluir sobre essa questão dos Estados Unidos e voltando àquilo que eu te pedi um tempinho atrás, Léo, até essa questão de chamar uma pessoa de terrorista é uma questão que vem do Americanization, porque, veja bem, no momento em que você vê os Estados Unidos levando um porta-aviões para um país do Oriente e americanos saindo de caças e explodindo determinadas regiões, como o Trump comemorou a utilização das bombas mais poderosas dos Estados Unidos na Síria, a tendência natural é a gente olhar para aquela pessoa e falar que é um soldado americano, é um piloto, né, o exército americano. Agora, quando os habitantes daquele país em intervenção, em invasão, sob ataque, tentam lutar contra o que está acontecendo, eles são taxados de terroristas. É essa linha discursiva que permite aos Estados Unidos se colocarem como libertadores do mundo, lógico, não para 100% da população, mas por questões óbvias de maioria para 100% das nações, porque em todos os países a tendência é que a maioria do povo pense que os Estados Unidos estão envolvidos nessas guerras por questões de libertar as pessoas desses países de governos tiranos. Mas igual você falou, antes da intervenção dos Estados Unidos, esses países eram pacíficos. Exatamente, Léo. E a guerra de libertação nacional, vamos dizer assim, as tropas de libertação são os amigos. Então, por exemplo, o Guaidó poderia fazer um exército de libertação nacional. Mas se alguém quiser, por acaso, libertar o Brasil do Bolsonaro, vai ser terrorista. É assim que funciona a classificação. É muito simples, né, Léo? O Guaidó é o libertador contra o tirano. Se alguém quiser libertar o Brasil do Bolsonaro, vai ser um terrorista contra o governo amigo legítimo do Império. Mas, enfim, essa é uma outra questão. A gente fala com calma depois, porque tem uma pauta muito extensa, Léo, é muito tema para a gente comentar. Eu queria já entrar no tema Papa Francisco. O Papa gravou um vídeo de 1 minuto onde ele fala que um juiz, a responsabilidade de um juiz é a maior que existe na face da terra. Lida com a vida das pessoas e com o bem das pessoas. E o Papa fala o seguinte, que os juízes têm que seguir o exemplo de Jesus Cristo, que nunca negociou a verdade. Olha, 99% das pessoas que viram esse vídeo passaram a ver um recado para o Sérgio Moro. Por que para o Moro? Porque o Papa tem tocado na questão da justiça com muita frequência. Ele, inclusive, denunciou o lawfare. Disse que o lawfare é uma maneira já de você usar a toga para fazer política, para eliminar adversários e fazer política. Eu te pergunto, Léo, o recado do Papa Francisco é para o Moro ou essa é uma interpretação da esquerda brasileira? Olha, Léo, é claro que o recado do Papa Francisco é para o Moro, mas uma coisa que a gente precisa, isso é muito importante, gente, a gente precisa avaliar o modus operandi do Império Americano através do tempo. Olha, teve um tempo que o Império Americano fazia uso da questão aí de terrorismo, né? Todo mundo era terrorista e criavam espetáculos ao redor do mundo para usar o terrorismo como justificativa para ganharem guerras. O modo operandi desse novo tempo é a utilização do poder judiciário. É uma coisa que não está acontecendo só no Brasil. E eu fico tentando entender por que o brasileiro tem uma dificuldade tão grande de perceber que nós estamos sob ataque numa guerra que não é uma guerra, obviamente,
com a utilização das armas. Não é o exército americano de pessoas armadas que estão aqui, mas é um exército americano de inteligência, de controle da população. E hoje nós temos essa medida se repetindo em vários países para utilização do sistema judicial, para movimentar a política, juízes que obviamente estão tomando decisões por causa de interesses pessoais e mais. O Papa denuncia ao mesmo tempo os eventos que estão acontecendo nesse momento nas suas palavras e na imagem do vídeo ele denuncia a postura que é uma postura muito tradicional entre os juízes, é a maior crítica que se tem contra o sistema, o poder judiciário, e essa crítica é mundial. Se você procura as pesquisas relacionadas ao poder judiciário em termos de percepção pública, você vai ver que mais de 90% das pessoas acreditam que o poder judiciário, ele sim, beneficia os mais ricos. E o vídeo do Papa, ele é muito claro nesse ponto, ele fala, pô, juiz, tenha a dignidade de, pelo menos, se inspirar em Jesus Cristo e responder com a verdade. E não responder àquele que tem mais dinheiro. Porque é isso que o vídeo mostra e é essa a realidade. Nós temos uma situação que a gente não pode negar que o Lula é muito mais rico do que eu. Não sei do que você, Léo, que você é o patrão. Mas, obviamente, o Lula é muito mais rico que eu. Mas os algozes do Lula são muito mais ricos que ele. Então, o juiz sempre vai julgar dessa forma? Sempre o embate vai ser desse jeito? Pera aí, o lado mais rico sempre vence. Olha, eu tenho sido muito criticado porque eu tenho afirmado isso, inclusive no mestrado em Direito que eu faço, eu tomo muita pedrada, mas no meu ponto de vista, infelizmente, à medida em que o ser humano foi se degradando com as benéfices do capitalismo, o poder judiciário foi se degradando porque ele é composto de seres humanos. E a gente precisa tentar reverter isso, porque tem aquela frase muito interessante, que eu nem sei se é do filme Homem-Aranha, mas é sempre atribuído ao tio do Homem-Aranha, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E é isso que o Papa está falando. Uma pessoa, quando ela consegue passar num concurso e se tornar magistrado, ali não vem simplesmente um título, não vem simplesmente uma vitalicidade, não vem simplesmente um grande salário, vem também uma grande responsabilidade. E fazer um trabalho bonito como magistrado deve ser uma coisa fantástica. Você imaginar que um juiz, ele pode chegar numa situação em que ele pode ver ali uma pessoa super bem vestida, uma pessoa realmente apresentando um projeto rico, como o vídeo do Papa mostra, um resort, contrastando com o direito de uma pessoa humilde de ter a sua casinha. E o juiz pode dar a decisão, não para o mais pobre, se o mais pobre não tiver razão, mas para quem tem a razão nesse caso, e é para isso que nós temos um conjunto de leis que vem desde a Constituição, e nas palavras de Kelsen, desde a norma pressuposta fundamental, até cá embaixo nas portarias, para o juiz buscar uma informação e dar uma resposta jurídica para o que está acontecendo. Ele não precisa fazer o contrário, que o que a gente tem visto hoje, Léo, infelizmente é isso. O juiz já recebe um processo, ele já tem a solução para aquilo. O Sérgio Moro já recebeu o processo do Lula com o Lula condenado. O trabalho do Moro, que usou o dinheiro público para procurar subsídios para condenar o Lula, o trabalho do Moro durante toda a Operação Lava Jato não foi julgar, foi procurar formas de condenar adequadamente para ter uma aceitação pública. Isso não pode. Isso não pode de forma alguma. Olha, nenhum juiz deve, ao meu ver, estar do lado do errado, mas um juiz também não deve batalhar para fazer com que a sua percepção de certo e errado sobressaia sobre aquilo que a sociedade pactuou através de uma Constituição, através das leis. Então eu acho que o Papa, ele fala isso com o mundo. Ele fala isso com o mundo, que nós estamos vivendo o momento do oba-oba, nós estamos vivendo o momento do que cada um tem a sua percepção do que é certo e do que é errado, porém existe um ser humano que é um pouco diferente, ele recebeu grandes responsabilidades. Esse ser humano é o magistrado, é o juiz. O juiz, ele tem que ter essa responsabilidade e lidar com essa responsabilidade. Eu acho que essa é a mensagem do Papa. Deixa eu agradecer aqui os novos membros e fazer um apelo para que mais pessoas se inscrevam. Na verdade, não só se inscrevam, mas também sejam membros do canal assinantes aqui. Então tem o Márcio Reis, Cássio Trajano, Cláudia Versiani, Vanice Damusa, Adriana Gomes, Marcelo Magalhães, Alice Cabral, Divino, Rose Martini e Amara Finocchiaro. Léo, a gente vai continuar sobre esse tema da justiça, porque tem muitas coisas novas acontecendo, né? Mas antes eu vou fazer uma rodada aqui também pelos comentários, porque é muita coisa acontecendo. Agradeço a Érica Conde, que está sempre aqui participando conosco,
A Valéria Guerra dizendo, a minha culpa eu não carrego, né? Na minha opinião, os novos escravos neocoloniais é que precisam reagir. As pessoas, ela está se referindo, evidentemente, a quem não se levanta contra a opressão. Aqui, ó, o Luiz Figueiredo, sobre a submissão do Bolsonaro aos Estados Unidos, em breve sairá uma PEC do desgoverno Bozo, mudando o nome do Brasil para Novo Porto Rico, fundo do fundo do fundo do poço. A Maria Cecília disse que viu o vídeo e acha que o vídeo é para o Moro, sim. O Vicente está mandando um agradecimento. O Virou Brasil dizendo, Estopa, Rui Costa Pimenta diz que o povo trabalhador precisa do direito de se armar para se defender da violência do imperialismo. Está perguntando a sua opinião sobre isso. Vicente dizendo, defendendo a renda cidadã. E Sil Lopes dizendo aqui que, olha, que na faculdade de Coimbra foram agredidos verbalmente Witzel e Alexandre de Moraes. O Lídio está escandalizado com baixíssimo nível da Câmara Federal. Se você quiser falar sobre a questão de armamento para a população, Léo, você fala já, mas eu já vou me emendar com outro tema que eu queria trazer, que é a carta que o Léo Pinheiro, executivo da OAS, escreveu para a Folha, dizendo o seguinte, olha, ele está com a delação dele lá pendurada, sendo negociada, e falou o seguinte, olha, não, veja bem, eu nunca fui pressionado ou coagido a delatar o Lula. E muitas pessoas estão dizendo que o Léo Pinheiro está sendo pressionado a dizer que não foi pressionado, né? Porque ele é a base da condenação do Lula. Todos os fatos mostram que ele foi sim pressionado, porque ele fez vários depoimentos numa linha e só teve a delação aceita, ou parcialmente aceita, depois que passou a incriminar o ex-presidente Lula. Então chegou uma pergunta específica para você sobre a questão das armas e tem esse fator do Léo Pinheiro também, se você quiser comentar. Léo, eu quero comentar sobre esse caso do Léo Pinheiro e uma reflexão muito simples que eu gostaria de fazer com as pessoas que acham que o Léo Pinheiro realmente falou aquilo porque aquilo aconteceu e as pessoas que acreditam que o Léo Pinheiro está sendo sincero nessa carta. Será que faz sentido o Léo Pinheiro ser louco de bater de frente com os procuradores investigados que continuam no cargo? Será que o Léo Pinheiro é louco de voltar atrás a respeito da delação que deu para ele essa liberdade? Será que o Léo Pinheiro teria coragem de mexer com o ministro da Justiça? Então, se a gente quiser ter verdade no Brasil, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma responsabilidade institucional de tirar do poder as pessoas que fizeram essa lambança. Você não pode investigar uma pessoa sendo que essa pessoa controla a polícia. Você não pode querer que um Léo Pinheiro tenha coragem de bater de frente com o cara que controla a Polícia Federal. Você não pode querer que o Léo Pinheiro tenha coragem de bater de frente com o Ministério Público que pode revogar o acordo e colocar ele na cadeia de novo. Então vamos cair na real. Qual que é o interesse do Léo Pinheiro em voltar atrás na delação que o deu a liberdade? Ele vai defender até a morte essa delação, porque agora ir contra a delação dele é ir contra ele. Então eu pergunto para qualquer um de vocês, qual de vocês que enfrentaria a cadeia para libertar outra pessoa? Não precisa me responder que talvez pelo filho, né? Talvez pela filha. Mas não é o caso de relação entre o Léo Pinheiro e o ex-presidente Lula. Então, sempre que o Léo Pinheiro tiver que responder por sua delação, ele vai fazer o possível e o impossível para falar que a delação é verdadeira. E a pessoa entre nós que foi idiota o suficiente para achar que por questão moral o Léo Pinheiro vai voltar atrás na delação e ir para a cadeia para proteger o ex-presidente Lula, olha, tem que ser muito idiota para acreditar numa coisa dessa. Muito idiota mesmo. Agora, sobre a questão das armas, Léo, o ponto que eu tenho a respeito dessa questão das armas sempre foi muito, como eu digo, eu sempre fui muito firme nessa opinião a respeito da questão das armas. Eu não acredito na menor possibilidade da liberação das armas diminuir de alguma forma ou de outra, o crime no Brasil. Eu não acredito na menor possibilidade de uma pessoa conseguir se defender porque ela tem uma arma. Olha, a quantidade de invasões, a única probabilidade de uma pessoa se defender de um criminoso é no evento de uma invasão, porque ela tem o elemento surpresa do lado dela. Então uma pessoa está invadindo a sua casa e aí você dá um tiro até para cima, a pessoa sai correndo, isso é natural. Agora, quantos crimes no Brasil são de invasão? A maioria dos crimes acontecem na rua quando o elemento surpresa está, obviamente, do lado do criminoso. Então eu não acredito que a arma tenha qualquer tipo de probabilidade de coibir o crime.
Eu acho muito pelo contrário, ela vai incentivar o crime. Quando o criminoso souber que aquela mocinha lá anda armada, ele vai olhar a oportunidade para tomar a arma dela. Afinal de contas, a arma é uma coisa bem valiosa. Mas no que diz respeito ao direito de ter armas, eu nunca fui contra. Eu sempre fui contra enganar. Por exemplo, eu sou contra qualquer amigo meu, e vocês que estão assistindo, eu sou contra todos vocês fumarem. Eu não posso proibir vocês de fumarem. Mas se perguntam para mim, falam, por favor, não fumem. Vocês estão repetindo o destino do meu pai. Eventualmente, vocês podem morrer de câncer, abandonar seus filhos tristes aqui nesse planeta e vocês irem para outro lugar. Então, a dica que eu dou é essa, mas eu também não acho correto proibir as pessoas de fumarem. Então, eu acho que a arma é um elemento que vai aumentar, obviamente, o nível de criminalidade. Mais importante, vai vulnerabilizar as forças de segurança, porque o diferencial que as forças de segurança têm nesse momento é exatamente o fato de que eles têm a prerrogativa e a exclusividade, claro que não 100% exclusiva, mas na maioria das vezes a exclusividade do uso das armas. Então o que acontece é que a tendência natural é que a polícia chegue para poder pegar um criminoso ou até mesmo um suspeito e que esse cara não esteja armado, que a família dele não esteja armada, que a vizinhança dele não esteja armada. Se a gente muda essa situação, a gente vai vulnerabilizar as forças de segurança que vão ter que enfrentar o cara armado, a mãe armada, o pai armado, a namorada armada, os vizinhos armados. Esse é o ponto de vista que eu tenho. Não resolve a questão da criminalidade, mas em contrapartida, eu não sou a favor de tirar o direito de um cidadão de ter uma arma. Eu sou a favor de que a responsabilidade fale mais alto. Agora, tem um detalhe. Eu penso, será que nesse momento seria realmente inteligente? Porque estamos vivendo um momento de crise social, nós estamos em crise social e estamos vivendo um momento de pré-guerra civil. E o que o Rui fala é uma coisa que faz um pouco de sentido, porque o Bolsonaro está armando os fanáticos. E aí o Bolsonaro arma os fanáticos e o outro lado da história está desarmado. Então talvez o que o Rui esteja falando nesse momento é isso, olha, estamos como gado esperando que os fanáticos do Bolsonaro sejam armados e a gente vai ter que receber, infelizmente, os fanáticos do Bolsonaro atirando na gente e a gente simplesmente abrindo os braços e recebendo os tiros. Talvez seja esse o posicionamento dele, mas o ponto de vista que eu tenho é que a melhor forma da gente vencer os fanáticos é através do diálogo. Eu acho que é possível. Se um pastor conseguiu convencer o fanático de alguma coisa, significa que o fanático pode ter o seu convencimento moldado. Então você tem que pensar dessa forma, olha, se alguém pegou uma massinha e conseguiu colocar uma massinha no formato de uma bola, talvez você consiga pegar a mesma massinha e colocar no formato de um quadrado. É moldável. Então eu acho que nesse momento partir para qualquer ação violenta, povo contra povo, é como se fosse uma briga dentro de casa. Você vai matar um irmão e depois vai arrepender o resto da vida por ter matado um irmão. Então eu acho que partir para o armamento nesse momento da esquerda para combater uma direita armada é menos inteligente do que minguar a direita a ponto que eles sejam tão poucos que eles vão ser insignificantes. É o ponto de vista que eu tenho. A gente pode chegar ao ponto de reduzir à direita só as milícias existentes, porque a tendência natural do Bolsonaro é querer criar uma super milícia, né, quando ele quer liberar armas e tal. O papinho é de que são pessoas de bem, mas a gente vê o que essas pessoas de bem são capazes de fazer quando tem a micareta do domingo. Eles estão nas ruas pedindo coisas absurdas, estão dispostos, obviamente, a fazerem guerras pelo Bolsonaro. O que a gente precisa fazer é minguar essas micaretas através do conhecimento, através da inteligência. Porque uma guerra dentro do Brasil, a gente volta para o início dessa live, nós vamos ter para o resto da eternidade um grupo explodindo o outro, um atentado aqui, um atentado ali, e a coisa nunca, absolutamente nunca vai entrar no eixo, porque olha, imagine o seguinte, Léo, imagine que dentro da cidade de Ponte Nova, um determinado grupo de direita atirou num determinado grupo de esquerda. Aí você criou uma situação em que pelo menos 10 famílias de um lado e 10 famílias do outro vão se confrontar por toda uma eternidade. Nós estamos abrindo feridas no Brasil que são feridas impossíveis de serem cicatrizadas, que é o que acontece exatamente nesses países que os Estados Unidos exploram a guerra civil para conseguirem comprar os recursos desses países por um valor muito baixo. Então, para os Estados Unidos, essa guerra entre dois lados no Brasil é fantástica, porque aí a gente não se organiza, a gente não monta empresa, a gente não monta indústria, a gente não usa nossos recursos, nossa energia, e eles vão usar. Para eles é muito bom, mas para nós não. Pior, Léo, a gente pode ter até empresários se suicidando, como aconteceu
no estado de Sergipe. Deixa eu agradecer aqui a Isabel Adão, que chegou como assinante, membro agora. O Gasparotti dizendo, prestem atenção nas cenas do vídeo. Enquanto o Papa aparece, um julgamento onde fotos de um sítio e de um prédio são usadas para acusar uma pessoa. O acusado pega a foto do sítio e faz sinal negativo. Olha, tem esses detalhes também no vídeo que eu não tinha reparado, bem interessante. E o Vicente está dizendo, a criação de escravos também passa por décadas de mídias de mão única, né, Léo? Eu acho que isso que está acontecendo no Brasil, o papel dos meios de comunicação na construção dessa tragédia é muito grande. Tem um outro comentário que eu quero passar aqui com você, que é o da Raquel, dizendo, não há de esquecer que, na verdade, os Estados Unidos são o único estado terrorista. Atucho, mandei um artigo no 247, mas vocês pediram uma foto e uma biografia. O que faço? Mando uma foto para o contato@brasil247.com.br e também uma pequena biografia. Oi, sou Raquel, faço isso. É só 3 linhas para a gente botar no seu perfil como colunista. E o Gasparotti está dizendo, assim, na frase anterior, no superchat anterior, a frase correta é, enquanto o Papa fala, aqui ó, enquanto o Papa fala, um julgamento, enquanto o Papa fala, aparece a imagem de um julgamento com fotos de um sítio e de um prédio, ou seja, pode ser uma alusão a Atibaia e Triplex e o juiz, né, ali entre os poderosos e entre aquele que representa o povo no vídeo do Papa Francisco. Voltando ao Papa, Léo, olha que interessante, o Papa é argentino. O Alberto Fernandes, que é candidato a presidente da Argentina, veio ao Brasil, visitou Lula e mandou um alerta para os juízes brasileiros. Falou, olha, o Estado brasileiro, que é o Estado opressor, está criando um mito. E olha que coisa mágica que a gente vai assistir na Argentina. De um lado, o Jair Bolsonaro, né, representante dos Estados Unidos em solo brasileiro, dizendo que os argentinos têm que reeleger o Maurício Macri. De outro, o candidato favorito, que é o Alberto Fernandes, visitando o Lula, né, como se a visita ao Lula fosse uma passagem para a sua chegada à presidência da República Argentina, à Casa Rosada. Muito interessante essa visita, Léo. Eu acho que o candidato que visitou o Lula tem mais chances de ser eleito do que o candidato que conta com o apoio do Bolsonaro, que é representante dos Estados Unidos em solo brasileiro e não presidente do Brasil, na minha opinião. Fala, Léo. Eu também concordo, Léo. A tendência minha é pensar na racionalidade das pessoas, né? Assim, quando você estuda economia, você tem esses princípios básicos da economia, que é a racionalidade, aquela coisa que você imagina, olha, uma pessoa só vai fazer alguma coisa se aquilo for interessante para ela, mas nós precisamos falar de um país que cortou uma árvore por causa do roubo de alguns frutos, né? Eu faço essa alusão à questão de um Brasil que lutou pela privatização do pré-sal, lutou pela privatização da Petrobras, continua lutando pela privatização da Petrobras. Mas por quê? Porque alguns casos de corrupção seriam suficientes para condenar todo um sistema. Eu tenho muito medo disso. E nesse medo eu chamo a atenção de que muitas pessoas me chamam de derrotista. Eu não sou derrotista, eu talvez seja mais próximo daquela coisa do semancol. O nível de esforço que a gente precisa para chegar no objetivo, ele não pode ser subestimado. O que a gente precisa fazer nesse momento é um trabalho talvez intenso, principalmente daqueles grupos que conseguem falar bem o espanhol, que não é o meu caso, talvez de ajuda ao povo argentino para entender o que está acontecendo no Brasil, para entender essa imposição do Brasil como submisso dos Estados Unidos, para explicar a utilização do poder judiciário contra políticos, porque realmente uma coisa muito simbólica. Se a Argentina consegue expurgar o domínio americano, o poder dos Estados Unidos vai diminuir dentro da América Latina. Agora nós precisamos levar uma coisa em conta, Léo. O poder dos Estados Unidos nas redes sociais, controle de algoritmo, uso de inteligência na comunicação, ele é muito grande. Para reverter isso, a gente precisa de ter um contingente muito maior de pessoas dispostas a fazer o trabalho corpo a corpo. Eu acho que a vitória na Argentina, ela tem um significado muito grande, até porque a gente a gente tem que perceber essa interferência que o Brasil está sofrendo hoje como uma interferência a nível de América Latina. A gente vive hoje uma situação em que a gente pode considerar a América Latina como sendo um país sob intervenção americana e o Brasil como um Estado, a Argentina um outro Estado sob intervenção, mas é a mesma intervenção neoliberal, é a mesma ideologia e é a mesma finalidade, né, de aniquilar
a indústria da América Latina como um todo e colocar essa América Latina à disposição para a produção de energia, para a produção de alimentos e para a produção de minerais. Se a gente consegue levar isso para o povo começa a perceber que não é muito lucrativa essa ideia, não. Olha, Léo, saiu uma nova parte da entrevista do Lula, ele falou coisas fantásticas. Olha que interessante. Ele falou, olha, a Globo até poderia mandar alguém para entrevistá-lo, mas ele falou que entrevista para a Globo ele só dá ao vivo, né? E não permite a edição, porque ele sabe das más intenções da Rede Globo para com ele, obviamente, né? Porque eu estou dizendo isso porque teve um comentário falando sobre o papel da Globo na construção desta destruição do Brasil. O Brasil hoje é um território ocupado pelos Estados Unidos. A Globo foi um instrumento de ocupação do Brasil usado pelo Império. O Brasil é ocupado, cedeu suas riquezas e está com esse governo que nos envergonha diante do mundo. O Lula também falou sobre a possibilidade de sair e ter a liberdade restrita, por exemplo, por tornozeleira, coisas desse tipo. E ele, olha que frase forte, Léo. Não adianta querer tirar o Lula daqui, mandar ele para casa e colocar uma tornozeleira no bicho. Eu não quero sair daqui por caridade, e minha canela não é canela de pombo. Não aceito tornozeleira. Eu quero sair daqui com 100% da minha inocência. Fora disso, esqueçam, né? O Lula, né, a cada dia dá um exemplo maior de dignidade, Léo. Realmente, ele está dando um exemplo para o povo brasileiro de coragem, de dignidade e de firmeza ao não se submeter a nenhum tipo de humilhação, né? Ele que deixou a presidência da República com 87% de aprovação. Olha o que o Estado brasileiro, que mantém Fernando Henrique solto, José Serra solto, Aécio Neves solto, Michel Temer solto, tanta gente solta, Beto Richa solto, né? E prende o Lula, que saiu da presidência da República com 87% de aprovação e saiu da presidência da República com a maior taxa de crescimento da história do Brasil. Então o Lula tem toda a razão ao não se dobrar e dizer que ele não tem canela de pombo. Léo, passo para você. Um país que deixa soltos, vou repetir, Michel Temer, Aécio, Fernando Henrique, Serra, né, Beto Richa, tanta gente prende o Lula, realmente é um país que está dando uma lição para o mundo de vergonha, uma vergonha internacional, o que o Brasil está fazendo, porque todo mundo sabe da ficha corrida de todos esses nomes que eu mencionei. Fala, Léo. Sim, Léo. Olha, e uma coisa muito interessante que a gente percebe, e eu falei sobre isso, eu falei há poucos dias atrás, eu falei que um dos motivos de eu lutar pela liberdade do Lula é que eu percebo que por eu ser fraco e não ter o tamanho do Lula, a capacidade de perdão, a capacidade de resistir a pressões, eu talvez tenha que... Eu preciso exatamente de uma pessoa que tenha esse tamanho do ex-presidente Lula. Eu vou falar sobre isso, mas eu só vou agradecer a Ana Célia Germán, que pergunta. Ela fala, não consigo assistir as tuas lives das 22, Léo Estopa. Então a live é 22h30, hoje eu vou falar sobre a reforma da Previdência, mas eu não fiz ontem mesmo, eu até deixei um aviso lá que eu estava perrengue ontem, então por isso que eu fugi da live ontem. Mas eu vou fazer. Então voltando só nessa questão aí do ex-presidente Lula... o que acontece, gente, é que o Lula, ele é muito grande e ele demonstra que existem pessoas que são mesquinhas, existem pessoas que são grandes e existem pessoas que são simplesmente egoístas. É questão de amor próprio. Quando a gente percebe um posicionamento de um Léo Pinheiro que mudou a sua delação para sair da cadeia, quando a gente percebe um posicionamento de um Palocci, a gente percebe que são pessoas dispostas a fazerem parte disso que está destruindo o Brasil para conseguirem a sua liberdade, para conseguirem participar dessa brincadeira. O Lula não modificou sua ideologia, o Lula não modificou a sua dignidade, o Lula não está disposto a participar dessa grande palhaçada. A gente sabe que o Lula poderia estar livre se o Lula não estivesse lutando pelo direito dos mais pobres. Ainda ontem eu fiz um comentário, esse comentário muito polêmico, alto nível de polêmica no Twitter, que foi sobre uma matéria que eu vi no Intercept, que eu falei, até você, Intercept. E essa matéria tem tudo a ver com isso que eu tô falando agora, Léo, que a gente percebe o posicionamento do Lula, que ele é um posicionamento inegociável. A matéria do Intercept fala que a greve dos caminhoneiros ela veio de um erro da Dilma de incentivar a compra dos caminhões. Mas eu falo, peraí, isso é o discursinho que o PSDB utilizou, esse é o discursinho que o golpe utiliza, e o investimento foi incentivado no momento que o Brasil estava com sua indústria bombando. Então você não pode culpar uma pessoa
por ter, naquele momento, feito um investimento sem prever que o Brasil passaria por um golpe de Estado, passaria por um ataque contra a sua indústria, teria uma operação Lava Jato para destruir sua indústria. Eu estou falando isso porque quando a gente percebe uma notícia dessa, a leitura que eu faço é que existe uma proposta muito clara do sistema para que o PT faça uma adaptação. Quando a gente vê, o PT tem que fazer autocrítica. O que é a autocrítica que eles estão querendo do PT? É uma crítica à corrupção? É falar que determinados políticos realmente participaram de esquemas de corrupção e está errado? Não. A autocrítica que está sendo solicitada do PT é a autocrítica que o Lula não faz. A autocrítica a respeito das políticas econômicas. Não adianta o Intercept soltar uma matéria falando que o PT errou no momento que ele fez uma promoção de crédito, porque o Lula é a favor do Brasil com o BNDES incentivando o crescimento. Ele não vai admitir um erro no momento que ele incentivou as pessoas do Brasil a investirem, porque essa é a política econômica dele. Então é esse Lula irredutível que faz com que o Lula esteja preso. É um Lula que não negocia sua saída com uma tornozeleira. É um Lula que todos sabem que se sair é o próximo presidente, mas não faz uma autocrítica naquele modelo de governo que ele implementou e conseguiu multiplicar por 5 o PIB brasileiro, reduzir a desigualdade social e ainda levar o Brasil para o menor desemprego da sua história. Então, esse Lula não está disposto a negociar sua política econômica, ele não está disposto a privatizar um BNDES, ele não está disposto a governar por os banqueiros, e é isso que faz do Lula essa grande personalidade política que enfrenta a cadeia, mas não vai fazer uma autocrítica do seu modelo econômico, até porque uma autocrítica de um modelo econômico que funcionou muito bem não faz muito sentido, né? Então eu faço esse cruzamento dessa informação, dessa notícia que eu li, e que eu fui muito criticado, que as pessoas falaram isso. Então quer dizer que o PT não pode fazer uma autocrítica, não pode ser criticado. Não, eu estou lendo a intenção por trás da matéria. É criticar o modelo econômico desenvolvimentista, é atacar o BNDES, é atacar o governo que promove o desenvolvimento do seu país. A intenção é essa, é liberal. O Lula não está disposto a negociar isso, então ele não sai com a tornozeleira, ele não sai mudando a ideologia política. Se quiser tirar da cadeia, vai tirar o Lula, não um neo-Lula. Claro. O responsável, Léo, pela greve dos caminhoneiros, só para deixar claro, já que você trouxe esse tema, é o senhor Fernando Henrique Cardoso. Foi ele que indicou o Pedro Parente para a presidência da Petrobras e foi o Pedro Parente que implantou a política de preços, né, de preços internacionais, que ferrou os caminhoneiros. Então essa culpa está óbvia. Tanto que quando houve a greve dos caminhoneiros, quem caiu e pediu demissão foi o próprio Parente, que sabe o que ele fez nos verões passados. O problema é que os caminhoneiros têm memória curta. Saiu Pedro Parente, entrou um outro cara lá, fazendo exatamente a mesma política que era o Ivan Monteiro. E agora você tem o presidente do desgoverno, Bolsonaro. Deixa eu agradecer aqui o comentário do Gats, dizendo que o canal precisa de mais moderação, do Cláudio dizendo, o que o Rui disse aqui, ele defendeu armar a classe trabalhadora para que essa se defenda do Estado opressor. Léo, se eu puder dar a minha opinião aqui, eu acho que é uma situação muito delicada, porque realmente quem está defendendo isso é o próprio Bolsonaro, né, que ele fala que as pessoas têm que ter armas para defender a sua liberdade contra opressores, como Maduro e tal, mas eu acho que eu não defendo que se coloque um país em guerra civil, não. Léo, vou te passar para os comentários finais, a gente já estourou o nosso horário, daqui a pouco tem o Boa Noite 247, mas eu queria só que você fizesse o comentário final, fechando a questão do Papa que mandou esse recado através desse vídeo, que teve grande repercussão. Sim, Léo, eu vou fechar com uma frase que se repetiu várias vezes aqui, até porque ela é uma frase que eu queria falar desde o início, o Papa é pop. Ser pop não significa necessariamente escutar os Engenheiros do Havaí. Ser pop significa ter amor ao próximo. E olha, nós não podemos admitir que o poder de julgar trabalhe para 1% da população. Em todos os conflitos envolvendo duas partes, a decisão já está pré-condicionada ao poder aquisitivo das pessoas. Então eu acho que a obrigação de um religioso que se diz cristão é buscar nos ensinamentos de Cristo aquilo que ele vai fazer durante a vida, aquilo que ele vai expressar durante a vida. Então, como o Estado é laico, no Brasil a gente pode ter desde o satanismo até o cristianismo e temos religiões intermediárias. O que eu tenho percebido é que temos aproveitadores que fazem uso do nome Cristo
para colocarem uma estampa dentro nas suas igrejas, falando que são igrejas cristãs, mas na verdade são doutrinas de alienação. O Papa traz um ensinamento puramente cristão, e a melhor forma de tentar refutar o Papa é buscando qualquer erro do posicionamento dele no Evangelho de Jesus Cristo. Agora, se vocês quiserem refutar as igrejas que estão do lado do Bolsonaro, vocês podem fazer a mesma coisa. Então a gente vê que o posicionamento do Papa é compatível com o espaço de fala dele. Afinal de contas, o Papa é cristão. A gente sabe que tivemos papas que usavam do poder simplesmente para desfrutar do poder, mas hoje a gente vê talvez uma pequena exceção na realidade entre os líderes religiosos. A gente vê um Papa que realmente quer o bem do próximo. E um Papa que realmente está representando o cristianismo. Eu volto a dizer, porque até o Fernando Holliday falou que os esquerdistas entraram na religião. Não. A religião surgiu por causa de um grande esquerdista que era Jesus Cristo. Se tiver dúvidas, Fernando, é só ler o Evangelho. Pode te dar um trabalhinho, pode te dar uma trava na cuca, mas se ler o Evangelho vai ver que o que o Papa está fazendo é simplesmente contextualizar os ensinamentos de Cristo para a realidade atual. Léo, deixa eu só dar um alô aqui para Verônica, que disse que não viu o vídeo do Papa. Então tá lá na página do Brasil 247, tem várias matérias com esse vídeo. A Ângela está dizendo, o PT cometeu erro sim, vários petistas os apontaram, mas nada semelhante ao que está e sempre foi feito para fazer o golpe. Queria avisar, aproveitar a grande audiência, a gente está com quase 8 mil pessoas aqui, Léo, para avisar o seguinte, que o nosso encontro de Brasília já tem data. Então quem quiser se programar para o encontro dos assinantes em Brasília, vai ser no dia 10 de agosto, sábado, 10 de agosto, encontro dos assinantes em Brasília, e evidentemente o convite vai ser enviado para os assinantes e membros. Então, por favor, quem está inscrito no canal, mas ainda não é membro, é só se tornar membro aqui do lado do botão inscreva-se. E quem puder ser assinante, que é ainda melhor, é brasil247.com/apoio. Léo, queria te agradecer muito pelo programa de hoje, a todos que assistiram, e chamar todos para assistirem o Boa Noite daqui a pouquinho. Beleza, Léo? E eu queria aproveitar que você falou de Brasília, eu queria convidar o Jair Bolsonaro para bater um papo sobre política e economia amanhã, às 2 horas, na Ceilândia, em frente ao lote 14. É para lá que eu vou. Para quem gosta de Legião Urbana, isso aí é o faroeste caboclo. Pessoal, eu continuo um pouquinho aqui no canal Leonardo Stoppa, eu vou falar um pouco sobre essa questão da crítica que eu fiz ao Intercept, falar um pouco sobre BNDES, e mais tarde, às 10h30 da noite, eu vou falar mais sobre reforma da Previdência e os possíveis impactos na economia. Então, muito obrigado. Bom, Léo, só mais um comentário aqui do Vicente, Léo, dizendo, ó, um jeito legal de ser desenvolvimentista é cobrar o preço justo pelo que se vende atualmente. Léo, boa noite a você, boa noite a todos e até daqui a pouquinho no Boa Noite 247. Valeu, gente. Pois é, pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram assistindo aqui o programa. Eu queria agradecer a Diel de Oliveira. Lula tem que pedir asilo político e ajudar as forças progressistas do mundo, inclusive as forças progressistas dos Estados Unidos. Então, Adiel, a questão do Lula não ter pedido asilo político é porque o Lula preferiu ser mártir nessa situação. O Lula preferiu enfrentar a cadeia e foi exatamente o Lula ter... Obviamente, a gente não pode exigir do Lula isso, né? Até covardia pensar que, não, foi bom o Lula ficar preso. Não, claro que não, claro que não. Não estou querendo dizer isso. Quando eu falo uma coisa semelhante, tem gente que quer até me dar um cacete. Não estou dizendo que foi bom o Lula ficar preso, não. Nada disso. Mas o resultado do Lula ter enfrentado a cadeia, é o Moro agora desmoralizado. Porque se o Lula não tivesse ficado... olha que interessante, o Moro sabia que era muito mais interessante o Lula numa embaixada. O Moro sabia que era muito mais interessante o Lula fugir do que o Lula ir para a cadeia. Colocar o Lula na cadeia, condenar o Lula, obviamente, era um prêmio político para o Sérgio Moro. Condenar o Lula. Mas o Lula preso era um problema para o Sérgio Moro ter que, assim... solucionar para o resto da vida. Manter o Lula preso foi sempre um grande problema para o Sérgio Moro. Se o Lula tivesse ido para uma embaixada, a voz dele teria sido silenciada pela percepção de covardia, de não ter tido coragem de enfrentar o problema. Percepção. Eu não estou falando que você acharia que o Lula é covarde, me entenda bem. E nem estou falando que eu acharia que o Lula é covarde. Eu sempre defendi essa ideia do Lula ir para uma embaixada. Mas o que eu estou querendo dizer nesse momento é que se o Lula tivesse realmente ido para uma embaixada, ele teria sido percebido por muitas pessoas como covarde. O Lula foi, durante todo esse tempo, irredutível na sua
inocência. O Lula sempre prometeu ao povo brasileiro que o povo saberia da verdade, e é exatamente isso que fez com que um grande clamor se formasse no sentido de trazer a verdade à tona. O fato do Lula ter sido preso e não ter ido para uma embaixada foi o que trouxe o Lula como candidato. Se o Lula tivesse numa embaixada, ele obviamente não teria sido candidato. Ele foi candidato no Brasil. Tudo que aconteceu, que trouxe o Brasil para essa situação dos vazamentos da Lava Jato, aconteceu exatamente por causa do apelo do Lula preso. Então esse é o ponto que eu tenho estratégico, mas obviamente esse ponto não significa que eu sou a favor de que o Lula continuasse preso, e que o Lula fosse preso. Obviamente não. Muito pelo contrário, né? Tem 3 anos que eu falo, olha, vamos levantar o povo, a gente não pode deixar o Lula ser preso. Mas, tecnicamente falando, se o Lula tivesse fugido para uma embaixada, seria Lula fujão, e não um Lula que foi preso ilegalmente. E a promessa do Lula sempre de que a verdade viria, agora ela começa a ser concretizada, e o derretimento do Sérgio Moro, nesse momento, é consequência exatamente do Lula ter continuado dentro do Brasil. Então, hoje nós vemos pessoas falando aqui, ó, igual o Manuel José da Silva, o Moro mentiu, o Moro tem que ir para cadeia. Se o Lula não tivesse ido para cadeia, se ele tivesse ido para a embaixada, não teria existido clamor, o Lula estaria falando de lá, algumas pessoas ouvindo e pronto. Mas então, o Cristóvão Almeida fala, o Lula, se você não sabe, é ladrão. Olha, Cristóvão, uma das coisas que eu mais gostaria nesse momento, e eu falo com muita sinceridade, uma das coisas que eu mais gostaria nesse momento é que fosse produzida uma prova. Sabe, Cristóvão, eu estou nessa luta aqui na internet por Lula livre, por um Brasil mais democrático, e se nesse momento a gente tivesse condições de separar o Brasil entre vocês, eleitores do Bolsonaro, e a esquerda progressista, eu obviamente ficaria tranquilo porque eu não ia perceber uma esquerda progressista sendo destruída pelas ideias loucas de vocês e só vocês estariam se ferrando com tudo isso que está acontecendo. Mas já que não tem jeito, a gente luta para salvar todo mundo. O Lula, ele salva todo mundo por prazer. Eu luto por todo mundo porque eu não tenho opção, porque eu sou babaca. Deixo bem claro, eu sou babaca. Eu não sou o grande presidente Lula, não. Se eu tivesse condição de separar o Brasil entre essa turma que continua apoiando o Sérgio Moro e o resto, e deixar a turma que continua apoiando o Sérgio Moro sendo governada pelo Bolsonaro pro resto da vida, se eu tivesse condição de dar um Estado pro Bolsonaro governar só para essas pessoas, se eu pudesse, eu faria isso. Mas o Lula não, ele quer ser eleito para governar para todo mundo, inclusive para aqueles que o colocaram na cadeia. Mas o ponto de vista que eu tenho é muito simples. Se você conseguir trazer para mim elementos de prova que mostrem que o Lula realmente é ladrão, e não um juiz que combinou com o Ministério Público várias formas de criar provas para falar que o Lula é ladrão, eu vou acreditar e vou falar, olha, realmente o Lula é ladrão, e eu vou parar de defender a inocência do Lula. Né? Eu vou defender as políticas econômicas, porque aí eu vou pensar, peraí, qual que eu prefiro? O Bolsonaro do Queiroz ou o Lula que é ladrão, porque esse cara trouxe uma prova que o Lula é ladrão? Ainda assim eu vou preferir o Lula, porque mesmo que o Lula tenha se envolvido com qualquer tipo de coisa errada, ele ainda conseguiu fazer uma coisa muito melhor que o Bolsonaro, que obviamente se envolveu com coisa errada, e vocês não tocam nesse assunto. Mas eu queria falar sobre um tweet polêmico meu, de ontem, que ele deu um rebuliço muito grande no Twitter, que eu fiz uma crítica a uma crítica do Intercept. E as pessoas me criticaram falando, vocês não aguentam imparcialidade? É só falar do PT que você... Não. Olha, gente, eu falo constantemente do PT, eu falo da comunicação do PT, eu falo que o PT é um partido que gosta de estrelas e começou a ignorar o povão. Eu faço muitas críticas ao PT, dentro das autocríticas que o PT tem que fazer. A primeira delas é se ele realmente continua sendo um partido de trabalhadores, porque o que a gente percebe é um PT que gosta muito de gente muito importante. Infelizmente, tenho que falar isso, é a crítica que eu faço. Agora, no momento em que você critica o PT falando que a Dilma errou ao criar linhas de financiamento para pessoas comprarem caminhões, você não está criticando o PT. Você está criticando um modelo político, um modelo econômico. Isso é muito importante. Porque, veja bem, se você quer criticar o PT, o Partido dos Trabalhadores, se você quer criticar a Dilma, você pode fazer críticas relacionadas ao partido ou relacionadas à pessoa.
Normalmente, quando o MBL fazia críticas a Dilma, falava de estocar o vento. O MBL fazia críticas a Dilma falando sobre ela ter tropeçado em determinadas palavras quando ela estava fazendo discurso. Eram sempre assuntos relacionados à pessoa da Dilma. Quando vão criticar o PT, é o partido mais corrupto do mundo, é um partido do mensalão, do lão, e pronto. Isso é uma crítica ao PT. A crítica a Dilma é uma crítica pessoal. Agora, quando você chega e faz uma crítica contra um modelo econômico, contra uma forma de gerir o Estado, você não está fazendo uma autocrítica do partido. Você está criticando um modelo econômico e você critica desde quem aplica aquele modelo econômico até lá atrás, quem criou aquele modelo econômico. Só que o mais interessante, aquela crítica que eles fazem ao fato do PT ter feito investimentos no sentido de liberar créditos mais fáceis para aqueles que quisessem investir na economia, esse modelo é utilizado no mundo inteiro. Então, se você critica esse modelo, você, obviamente, está chamando atenção para outro modelo. Eu chamei a atenção de todo mundo durante muito tempo. Olha, quando você fala mal do PT, você está automaticamente dando a seguinte informação indireta para as pessoas. Se o PT é ruim, você tem que escolher outro. Então, sem querer, você está fazendo campanha para outro. Né? Se é um partido se é um estado que o PSDB ganhou, você fez campanha para o PSDB. Se é o estado que o PMDB ganhou, você fez campanha para o PMDB e assim por diante. Da mesma forma, nós temos hoje duas grandes correntes econômicas, e essas correntes econômicas, elas controlam a postura do Estado ao redor do mundo. Então, se uma pessoa vai numa corrente liberal, ela entende que os mercados têm que se regular automaticamente, e é exatamente esse tipo de modelo que o Paulo Guedes está implementando no Brasil. O modelo que você tem que privatizar tudo, o modelo que o Banco de Desenvolvimento não tem que participar de empréstimos. Esse é o modelo liberal. É esse modelo que aquela matéria propõe. Então, no momento que uma matéria faz uma crítica a uma atitude progressista, essa matéria não está criticando o PT, essa matéria tem um pano de fundo. Enquanto algumas pessoas conseguem ler como sendo, olha, eles estão fazendo uma autocrítica do PT, que bonito. A leitura que eu faço é bem diferente. Olha, eles estão fazendo uma proposta para que o PT passe para o liberalismo. Se vocês querem realmente um PT liberal, a gente pode fazer uma fusão. Quem sabe, se o PT vai ser um partido liberal, por que não fundir o PT com o DEM, com democratas? Por que não fundir o PT com o PSDB? Porque se a crítica é contra o modelo de investimento através do empréstimo com bancos públicos, você está pedindo a outra opção. Qual que é a outra opção? A outra opção é a ausência dos bancos públicos e a existência unicamente dos bancos privados. O Bolsonaro está fazendo isso. Então, é bem importante entender que muitas vezes as notícias elas trazem uma linha de capa, que é a linha de capa que é percebida e não pode ser criticada, porque senão você não admite autocrítica, pisou no calo, é isso que falaram de mim. Ah, pisou no calo. Olha, querem falar dos partidos? Falem dos partidos. Eu vou defender os modelos que eu acredito. Querem falar do Lula? Falem do que o Lula fez. E se eu concordar que ele errou naquilo, olha, eu concordo totalmente quando dizem que o PT não soube investir em comunicação. Concordo totalmente quando dizem que o PT ele acabou ajudando barões, porque ele ajudou barões da mídia, ele ajudou barões de tudo. Eu concordo com isso. Mas a gente precisa concordar que foi o partido que mais fez pelos trabalhadores. Agora, querer dizer que esse modelo desenvolvimentista, que é o modelo que é adotado praticamente em quase todos os países que estão bombando em economia, é o erro? Vamos cair na real. Isso é indiretamente uma solicitação de autocrítica. A solicitação de autocrítica é mais ou menos assim. A empresa Coca-Cola, ela começa a ferrar a vida de um determinado comerciante porque ele vende Pepsi. Aí, hoje me parece que é tudo do mesmo grupo acionário, não sei, mas é só um exemplo. A empresa Coca-Cola vai e pede ao comerciante, faça uma autocrítica. Que ela está pedindo, faça uma autocrítica, pare de vender Pepsi e comece a vender Coca-Cola. O que nós estamos vendo nesse momento é isso. Nós temos dentro do Brasil o único partido que realmente faz tamanho na luta contra a ideologia liberal é o PT, maior bancada dentro da Câmara dos Deputados. Então,
Se eles conseguem pedir o PT para fazer uma autocrítica e migrar para o liberalismo econômico, acabou. O Brasil é efetivamente liberal. Essa autocrítica aí que está sendo solicitada por aquela matéria. Essa autocrítica talvez seja uma proposta para o Lula sair da cadeia. Essa autocrítica. Parem de confrontar os bancos. Parem de bater de frente com os bancos privados. Fechem de vez os bancos públicos. Não lutem pelos bancos públicos. É essa a leitura que eu faço daquela matéria. Bom, eu queria agradecer vocês. Eu queria lembrar que eu volto hoje. Estou vendo aqui Gilberto perguntando. Volto sim, eu vou até programar a live de uma vez para que não existam dúvidas, porque ontem eu estava acordado, mas eu estava sem condição de falar muito, porque eu tive que tomar muito remédio. Passei muito mal ontem. E como a live ia ser uma live triste e derrotada, eu pensei, não, eu não vou fazer uma live para eu estar... E as pessoas reclamam quando eu tô assim. Então eu pensei, vou colocar aqui que eu tô perrengue, coloquei o quadrinho lá que eu tava perrengue e não fiz a live. Mas hoje eu volto. E eu queria agradecer muito vocês. Na live eu vou tentar focar mais na reforma da Previdência. Quais seriam aí os malefícios. Eu queria pedir você que ainda não se inscreveu no canal Leonardo Estopa e no canal do Estopa, se inscreva, por favor. Queria lembrar que eu não estou transmitindo mais no Facebook, porque o Facebook, em sua malignitude, ele simplesmente falou com o Leonardo Estopa que os vídeos do Leonardo Estopa são vídeos de nudismo e por isso o Leonardo Estopa não pode mais transmitir no Facebook. Então, porque senão, se for denunciado mais uma vez por nudismo, a página cai. Então eu queria eu queria convidar, eu vi aqui a Lucas Novas falando, a Dilma foi enfrentar os juros abusivos do sistema financeiro e derrubaram ela, exatamente. Eu queria convidar vocês às 22h30 para o programa Léo Estopa ao vivo de hoje. Queria agradecer mais uma vez a super força de todos vocês. Queria agradecer o pessoal dos grupos. Queria agradecer o portal Sabendo Direito, que fala aqui hoje firme e forte, Léo. Obrigado, Sabendo Direito. Obrigado, Anthony. Obrigado a todos vocês. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a economia da reforma da Previdência e vamos criar aí uma linha de raciocínio de como explicar até para o eleitor do Bolsonaro que a reforma da Previdência não é uma coisa tão boa assim não. Então, muito obrigado. Eu encerro todo o programa Léo ao Quadrado com aquele vídeo de 4 minutos que mostra para você como você explica que o PT não quebrou o Brasil. Foi a Lava Jato que quebrou o Brasil. Eu tenho esperança que isso se torne um dia a pauta unificada da esquerda. Essa esperança é muito pequena. Mas, como dizem que a esperança é a última que morre, e os piadistas dizem que não. Quem morre por último é a sogra. Eu falei que os piadistas porque é piada, tá, pessoal? Assistam aí esse vídeo, compartilhem a live. Quem puder ajudar meu trabalho, tem as contas bancárias anunciadas aí nas descrições dessa live. Muito obrigado e até às 10h30. Aguardo você lá, compartilhe, convide amigos. Valeu, pessoal. Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT, PIB per capita significa PIB por pessoa, 1.919 dólares em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui, não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano, ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Tá, veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benéfices desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas. Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês
que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Aqui, pesquisa Desemprego Brasil, FHC e Lula. Você pode utilizar qualquer gráfico para mostrar para eles. Tem várias opções de gráficos aqui. E todos os gráficos vão mostrar basicamente a mesma coisa, que é uma queda assim, considerável na taxa de desemprego até o governo da Dilma. O que acontece? O desemprego, ele começa, isso aqui é a taxa do governo, olha que interessante. O desemprego durante o FHC, Lula 1, olha como é que o desemprego ele vai caindo até o final do governo da Dilma 1. O que causou o desemprego no Brasil? Foi o PT? Vamos raciocinar aqui usando a própria cabeça e não usando o sentimento. Olha só, o PT pegou o governo do FHC com desemprego lá em cima. Durante todo o período, o PT foi só reduzindo a taxa de desemprego, isso aqui. Aí chega nesse ponto aqui, no final do primeiro mandato da Dilma, começa o espetáculo da Operação Lava Jato. E o que a gente tem como resultado? O desemprego sobe de uma vez só. Até o final do primeiro mandato da Dilma, quando não tinham tantas interferências no governo, quando não tinha o Aécio Neves fazendo as pautas bomba e travando o Congresso para prejudicar a Dilma, e quando não tinha o espetáculo da Operação Lava Jato, o desemprego só estava caindo. Então, gente, é muito óbvio. A Operação Lava Jato é esse momento aqui, ó, onde o Brasil quebra, o desemprego sobe de uma vez só, o PIB volta a cair. E aí eu vou trazer para vocês mais uma informação que saiu aqui junto com essa informação do Desemprego Brasil, que é isso aqui, ó. Olha que interessante para vocês mostrarem também para os seus amigos. Falências requeridas. Peraí, foi o PT que quebrou o Brasil. Mas durante o governo Lula e Dilma, o número de falências requeridas diminuiu drasticamente. Pelo gráfico, a gente vê, eu não estou conseguindo ler os números, mas a gente vê que as falências requeridas no final do governo Dilma, antes da Operação Lava Jato, era 10 vezes menos do que o final do mandato aqui do governo FHC. Olha o que foi o governo FHC em média. Olha o que aconteceu durante o governo Lula. Durante o governo Dilma, o número de falências só caiu.